passa ali na porta da casa dele, o que é algo absolutamente incompreensível do ponto de vista da qualidade de vida. Cabe a nós dizermos isso claramente aos incorporadores que fazem esse tipo de edifício. É inaceitável. Eu não compraria um apartamento nessas condições. O suprimento de água potável é considerado pelos especialistas um dos temas mais importantes do século XXI. A água se transformará numa mercadoria preciosa e provavelmente custará caro aos consumidores. No Brasil, muita gente imagina que não seremos afetados pela carência de água por termos a maior bacia hidrográfica do planeta. Mas as nossas reservas principais estão nos rios da bacia amazônica, muito longe dos nossos grandes centros urbanos. E a qualidade da água que efetivamente abastece as maiores cidades está se degradando com muita rapidez. É difícil pegar um rio hoje que não esteja recebendo em algum lugar da sua cabeceira o esgoto proveniente de uma cidade ou esgoto proveniente de uma indústria. O que vai fazer então? Mas é claro que esse problema é um problema dos mais sérios que existe. Quer dizer, o tratamento do esgoto, quer seja urbano, quer seja industrial, tem que ser levado muito mais a sério no nosso país. Nós estamos bebendo água, que é uma boa mistura de xixi, tá bom? Em São Paulo, o problema do abastecimento da água vem se agravando nos últimos anos. A maior parte da água está sendo captada a muitos quilômetros de distância e já se sente a sua falta quando as chuvas escasseiam. Na origem do problema está a contaminação dos rios Tietê e Pinheiros, cujas águas eram bombeadas para as represas que abastecem parcialmente a cidade. Esse sistema, desenvolvido na década de 40, poderia ainda estar funcionando a contento caso a água dos rios não estivesse tão poluída. Mas a poluição é de tal ordem que o governo do estado proibiu o seu bombeamento. Em consequência, o nível das represas está baixando. Talvez uma das características mais impressionantes em todo esse processo é a velocidade com que essa destruição se dá. No Brasil, posso com bastante segurança dizer que a maior parte dos rios que cruzam as cidades não são mais rios, são esgotos a céu aberto. Quer dizer, quando a sociedade desperta, muitas vezes já é tarde. A situação das represas Billings e Guarapiranga ficou ainda mais dramática com a contaminação direta das suas águas. As margens da represa foram invadidas pela ação criminosa de loteadores e ocupadas por habitações clandestinas, desafiando as restrições legais. Em poucos anos, as favelas cresceram e se consolidaram. Prefeitos e vereadores que foram coniventes com a invasão se elegeram com os votos dessa população pobre e explorada. Enquanto isso, o esgoto desce das favelas e é lançado diretamente nos reservatórios, contaminando a água que abastece a cidade. Nós temos aqui uma situação que é o que é o Brasil hoje. Um conflito que, aliás, ele está presente no mundo inteiro, que é pobreza e meio ambiente. Quer dizer, você tem ali uma população realmente pobre, uma população miserável que não tem outra alternativa de habitação, até porque o poder público não é capaz de fazer isso, e ao mesmo tempo você está comprometendo a água, quer dizer, de milhões de pessoas. Para dar, em termos numéricos, uma noção do que eu estou falando, nós temos alguma coisa em torno de 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas vivendo ilegalmente, clandestinamente nos mananciais. Eu falo clandestinamente entre aspas, porque tem ônibus, tem asfalto, tem tudo que possa se imaginar. Mas elas estão comprometendo a água de milhões de outras pessoas. A poluição do ar nas grandes cidades brasileiras é outro problema urgente. Em São Paulo, onde a qualidade do ar se mantém, na maior parte do tempo, abaixo do padrão desejável, os surtos de doenças respiratórias afetam grande parte da população, principalmente as crianças com menos de 5 anos e os adultos com mais de 65. O caso da poluição urbana em São Paulo é um caso muito sério. Nós temos já hoje dados concretos, sobretudo no inverno, sobretudo em momentos especiais,
onde o número de mortes por doenças respiratórias aumenta no Hospital das Clínicas, onde há um setor especializado, de uma maneira quase que diretamente ao aumento da poluição. É muito raro em São Paulo você encontrar uma família que não tem alguém com doença respiratória. Os maiores responsáveis pela poluição do ar em São Paulo são os veículos automotores, sobretudo os automóveis. Os carros queimam imensas quantidades de gasolina, entopem as ruas e envenenam o ar com gases tóxicos. Eles deveriam sofrer restrições, mas o que se vê, ao contrário, é que o poder público continua estimulando a sua produção, que se tornou um dos principais motores da economia brasileira. De uma hora para outra, você também não pode dizer assim, vamos enterrar a indústria automobilística brasileira. Quer dizer, ela tem um papel estratégico importantíssimo em termos de geração de empregos, de tecnologia, em termos de efeitos multiplicadores. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos caminhando, na minha opinião, numa direção errada. Nós estamos importando um modelo que não é o modelo brasileiro, que deve ser, não deve ser um modelo adotado no Brasil. Pela sua inegável comodidade, os automóveis são o principal objeto de desejo da grande maioria das pessoas, que aparentemente não se dão conta de todos os problemas que os carros provocam. Nosso caso de amor com os automóveis se parece cada vez mais com uma paixão doentia. Hoje o automóvel é símbolo de prestígio ou desprestígio, todo mundo quer ter automóvel, isso gera problemas muito sérios. Inclusive, eu acho que vai acontecer em relação à indústria automobilística, de certa maneira, o que já aconteceu com a indústria do tabaco. A indústria do tabaco, há mais ou menos 30 anos, passou a ser colocada na berlinda em relação aos impactos negativos do fumo. Em relação à indústria automobilística, eu acredito que nós vamos também ter um processo semelhante, mas talvez mais veloz, porque o automóvel, do ponto de vista de saúde pública, ele representa uma grande ameaça. O mais grave para a saúde pública é que as doenças respiratórias costumam afetar, sobretudo, as populações de baixa renda, que moram nos bairros onde a poluição é mais intensa. As camadas privilegiadas da sociedade brasileira sempre conseguiram habitar os bairros mais protegidos da fumaça emitida pelas fábricas e meios de transporte, graças ao regime dos ventos e à arborização, o que as tornou indiferentes à questão da poluição do ar. Da mesma forma, a facilidade de acesso ao carro individual gerou a negligência das elites em relação aos sistemas de transporte coletivo. No Brasil, eu acho que você tem um preconceito muito grande em relação ao transporte coletivo. As pessoas acham que o uso do transporte coletivo é um desprestígio social, ou seja, é coisa de pobre. Quer dizer, só pobre usa o transporte coletivo. E isso leva ao quê? Que as cidades brasileiras, de certa maneira, têm um transporte coletivo de má qualidade, sujo, pouco pontual, quer dizer, com uma cobertura insuficiente para a cidade. E eu acho que nós temos que mudar isso. Acontece que os enormes congestionamentos de trânsito nas grandes cidades brasileiras já estão afetando a vida de todos os habitantes, ricos ou pobres. Com isso, a sociedade passa a entender e a aceitar a necessidade de se melhorar o transporte coletivo e restringir o uso de automóveis particulares, seja em certos dias da semana, como no rodízio praticado em São Paulo, seja nos bairros centrais das grandes cidades, como já se faz na Europa e certamente teremos que fazer no Brasil. Algumas ruas terão que ser reservadas